Vamos lá, continuando aqui, capítulo 13 de Neemias. Tá quase acabando Neemias, hein, gente? Tá quase acabando. As últimas reformas realizadas por Neemias. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo viu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de descendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos de trigo, de vinho novo e de azeite prescritos para os levitas, para os cantores, para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas quando tudo aquilo estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasebe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar a sala e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com ofertas de cereal e incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos de trigo, de vinho, de azeite dos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e o levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim, por isso, meu Deus, e não te esqueça de que fiz com tanta fidelidade pelo templo de Deus e pelo nosso culto. Naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e carregavam jumentos transportando-os com vinho, uvas, figos, todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e todas as espécies de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia do sábado? Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós, sobre nossa cidade? Pois agora, profano o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriam as portas de Jerusalém, na véspera do sábado, ordenei que essas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivessem terminado. Coloquei alguns dos meus homens de confiança junto às portas para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia do sábado. Uma ou duas vezes aos comerciantes vendedores de todo tipo de mercadoria passavam a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também, por isso, a Deus, e tenha misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdoc, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdoc ou a língua de um dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consistam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os filhos de vocês. Não foi por causa dos casamentos com esses
como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por Deus e Deus o fez sobre todo Israel. Mas até mesmo foi ele introduzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus? Casando-se com mulheres estrangeiras, um dos filhos de Joiada, filho de sumo sacerdote Eliasabe, era genro de Sambalate, o Oronitas. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueças dele, ó Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas, e de tudo que era estrangeiro, eles designei responsabilidade, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões da lenha, determinando as datas certas para serem trazidas para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus. Terminamos Neemias. Neemias era rigoroso, né? Ele não dava moleza pro povo, não, né? Ele chegava junto. E tinha que ser assim com esse povo, né? Porque senão, ele saía de perto um pouquinho, que ele voltou lá pro rei, que ele tinha que voltar, você já viu, né? O povo já começou a desandar. Agora nós vamos começar Esther. Essa história é linda, ela é uma das mulheres mais importantes da Bíblia. Houve uma polêmica no começo para colocar esse livro de Esther aqui na Bíblia, mas depois foi consultado que realmente era de Deus, e ele foi colocado na Bíblia. Esther foi uma das mulheres mais importantes. Ela era uma rainha persa, porém ela tinha origem judeia, porém ela era judia. Então, a sua origem fez com que ela salvasse o povo hebreu. Então, nós vamos ler agora como que isso aconteceu, e é lindíssima essa história. A rainha Vasti afronta o rei. Essa rainha Vasti aqui era a esposa do rei, e por isso que eu, assim, às vezes não compensa você ser muito frondosa, porque senão você perde seu posto. E ela perdeu dela perante o rei, porque ela não quis fazer o que o rei estava pedindo. Vamos ver? Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os nobres e oficiais que estavam presentes, os líderes militares da Pérsia, da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e esplendor e a glória de sua majestade. Só não mandava na mulher, né, gente? Tinha tudo isso, mas ele não conseguia dominar a mulher. Custosa, como a mulher custosa. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, e de 7 dias para todo o povo que estava na cidade de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, persas com cordas de linho branco e de tecido roxo, ligadas por anéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num dos pisos, mosaicos de pórfiro, mármore, madrepela e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha a permissão de beber o quanto quisesse, desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meusam, Bitizá, Arbona, Bigtá, Abagá, Zetar, Cargas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti usando a coroa real. Ele queria mostrar a seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois ela era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Acho que a Vasti também devia ter tomado umas, né, lá com as mulheres lá, e se rebelou contra o rei. Imagina naquela época uma mulher se rebelar contra o rei, era frondoso demais. Como era costume o rei consultar os especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. Carcena, Setara, Adamata, Tarsi, Meres, Marcena, Memucã, eles eram 7 nobres da Pérsia
da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer a rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e todo o povo e todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse a sua presença e ela não foi. Hoje, mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira em todos os nobres do rei, e isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença do rei Xerxes. Também dê ao rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. Gente, essa rainha Vasti era custosa mesmo. Ela sabia que isso ia ter uma consequência gravíssima para ela, né? Ela sabia. Mas aqui já foi o grito de guerra das mulheres, né? Da rebeldia das mulheres, né? O rei e os seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, e cada província e cada povo em sua própria escrita e sua própria língua, proclamado que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Começou aí? Agora, quando seu marido mandar em você, ó, você fala assim: não, aqui é Vasti, aqui é Vasti. Brincadeira, gente. A gente diz que as mulheres têm que ser submissas ao marido e o marido tem que ser o seu protetor, né? E hoje em dia existe muita coisa de direitos iguais, e isso nunca vai ser direitos iguais, né? Eu acho que a mulher realmente necessita de uma certa proteção. O marido não precisa ser machista como o rei foi aqui, e nem Vasti rebelde como ela foi, né? Porque ele não tava exigindo tanto assim, né? Porque ela realmente envergonhou ele. E a gente nunca deve envergonhar as pessoas que a gente ama, independente se for os nossos esposos, nossos pais, independente de quem seja, a gente nunca deve envergonhar ninguém. No caso, Vasti aqui, ela envergonhou o rei. Por isso que ela teve consequências tão sérias, né? Então, vamos lá. A coroação da rainha Esther. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que tinha decretado contra ela. Então, os conselheiros do rei sugeriram que procurassem belas virgens para o rei, e que nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele pôs em execução. Nesse tempo, vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Aquis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros. Com Joaquim, rei de Judá, Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai dela e a mãe morreram. Quando a ordem do decreto do rei foram proclamadas, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também fora trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem de sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Diariamente ela caminhava de um lado para o outro perto do pátio do harém para saber... Mardoqueu caminhava de um lado para o outro para saber como Esther estava e o que havia acontecido. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres
6 meses com óleo de mirra, 6 meses de perfumes e cosméticos. Tinha que ficar linda mesmo, né, gente? Que é isso? 12 meses num spa pra virar rainha? Nossa Senhora, tinha que ficar maravilhosa mesmo. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo para o harém, para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Estar, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que de qualquer outras virgens. Então, ele colocou nela uma coroa real e a tornou rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os nobres e oficiais. Proclamou feriado em toda a província e distribuiu presentes por sua generosidade real. Gente, o rei teve que esperar 1 ano para dar o troco na Vasti. Isso que é paciência. 1 ano para dar o troco nessa Vasti, hein? Esse foi bom, foi paciente, hein? E você aí querendo passar o carro nas frentes dos bois aí, nem termina um relacionamento, já engata outro, tá vendo? Mardoqueu descobre uma conspiração. Quando as virgens foram reunidas pela 2ª vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre seu povo e sobre sua origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando havia estado sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real de Bigtã e Teres, 2 oficiais do rei que guardavam a entrada estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou a rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação, descobriu-se que era verdadeira. Os 2 oficiais foram enforcados, tudo isso escrito nos históricos na presença do rei, nos registros históricos na presença do rei. O plano de Amã para exterminar os judeus. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedada, descendente de Ag, promovendo-o, dando-lhe posição mais elevada do que a de todos os mais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvaram-se e prostaram-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhe dava atenção, dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus e todo o povo de Mardoqueu em todo o Império Xerxes. Quer dizer, Mardoqueu não ia se curvar, né, para Amã, porque ele não adoraria ele como Deus nunca, né? Então, Mardoqueu sabia que não adiantava só matá-lo. Ele tinha que exterminar todo mundo. E agora que vai entrar a rainha. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nisan, lançaram isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, no mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes do de todos os outros povos que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do seu agrado, rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata da tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel,
selo do dedo, e deu a Amã, inimigo dos judeus, filho de Amedade, descendente de Agag. Ele disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, satrapás do rei, dos governadores das províncias e dos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros e todas as províncias do império com ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus jovens e idosos e mulheres e crianças num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, de saquear os seus bens. O mês de Adar e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidade de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. O pedido de Mardoqueu a Ester. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em voz alta. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestia-se de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto, onde a ordem do rei houve grande pranto entre os judeus, como jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Quando as criadas de Ester, os oficiais responsáveis pelo harém, lhe contaram o que passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que se vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Ester convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeando para ajudá-la. E deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu, porque ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe o que tinha acontecido e com quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Sutã, para que ele mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em seu favor ao seu povo. Atã retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei, o povo, todas as províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que ele seja chamado. Será morto, e a não ser que o rei estenda o seu cedro de ouro para a presença e lhe poupe a vida. Quer dizer, ela tinha que intervir, mas se ela entrasse na presença do rei e o rei não cedesse o cedro, ela morreria. Então, ela corria risco de vida também, mas ele não sabia que ela era judia. O decreto dele valeria para ela também, ela seria morta de qualquer maneira, se ele descobrisse. E outra coisa também, é muito complicado naquela época, o que o rei falava, decretava, não poderia ser voltado atrás. Então, quer dizer que o decreto para matar todos os judeus não tinha como ser revogado, não tinha como falar, ai, mudei de ideia, cancelem. Não existia isso naquela época, certo? Então, o que tinha dito, o que estava dito, tinha dito. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Ou seja, o rei estava tão perturbado que não estava nem lembrando da Ester, né? Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Gente, isso aqui é importantíssimo. Por que você está aqui na terra? Qual é a sua posição aqui? Deus colocou uma rainha judia lá, ó, lá, para salvar o povo dele, tá? E aqui está, o propósito de Ester virar rainha não é porque ela era bonita, não. Não é para ela ficar usando coroa na cabeça, não. Era para salvar o povo judeu, tá? Qual o seu propósito?
Às vezes você acha que o seu propósito é A, mas o seu propósito às vezes é B. E sabe como que você descobre o seu propósito? Uma única maneira, você tem que perguntar para Deus. Você tem que entender os sinais e as palavras de Deus na sua vida, para você entender. E ele falou tudo aqui, ó, vou repetir de novo. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Às vezes Deus te coloca lá em cima, não é para você se vangloriar nem mostrar orgulho, não. Deus te coloca lá em cima, sabe para quê? Para você exaltar o nome dele e fazer aquilo que ele quer. Você trabalha para Deus, e não Deus trabalha para você. Muita gente acha que Deus, ai, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus não é seu criado, não, meu amor. Deus não é seu servo. Você que é servo de Deus, o servo de Deus. É isso que você tem que entender. Então, Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Mais uma vez, o jejum está gritando aqui a importância do jejum, ó. Esther tinha que entrar na presença do rei. Ela poderia ser morta lá se ela entrasse e ele não estendesse o cedro. Se ela tava com medo de entrar, gente, eles deviam ter tido uma treta. Vocês concordam? Porque se a mulher era ainda maravilhosa, o rei amava de paixão essa mulher. Fazia 30 dias que o rei não chamava essa mulher lá pro vucu-vucu. Será que não tinha alguma coisa de errado? Eles tinham tido uma treta. Muito provavelmente Esther estava com medo de entrar na presença do rei. E o que ela pediu? Ela pediu o quê? Para que jejuassem. Aqui está mostrando mais uma vez o poder de um jejum, o poder de uma oração, entendeu? E Esther sabia exatamente disso. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Não foi qualquer jejum, não. Às vezes a gente faz jejum de 3 horas, quase morre. Faz jejum de até meio-dia, quase morre. Parece que vai morrer de inanição. E olha aí, jejuaram por 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Quer dizer, ela era sábia. Ela sabia que diante de um jejum tão grande, Deus não se oposeria a ela. Não poderia se faltar ali naquele momento. Deus estava com ela na hora que ela entrasse na presença do rei. Capítulo 5, pedido de Esther ao rei. 3 dias depois, Esther vestiu suas vestes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cedro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cedro. O rei lhe perguntou: "Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido?" Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do meu reino, será dado a você. Olha só, se eles tinham uma treta, ali se acabou. Depois de tanto jejum e oração, né? O rei estava dando metade do reino. O rei estava dando metade do reino para Esther, depois de tanto jejum e oração. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: tragam a mãe imediatamente para que ele atenda o pedido de Esther. Quer dizer, nem se a mãe não quisesse ir, a mãe ia nem que fosse na coleira nesse banquete. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei retomou a pergunta a Esther: qual o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do meu reino, será concedido a você. E ele tornou a repetir com testemunhas. Então não era da boca para fora. Não era da boca para fora o negócio. Então o rei e Amã foram ao banquete. Ok. E Esther respondeu: este é meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim e se lhe agrada atender a considerar meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes preparei. Então responderei a pergunta do rei. O rei já devia estar até curioso, né? O que essa mulher quer? Se não é meu reino, o que essa mulher quer? A ira de Amã contra Mardoqueu. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito na sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua riqueza, de seus muitos filhos e como o rei o havia honrado e promovido, acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete, que ela
lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não dará satisfação quanto eu ver aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu ver aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Gente, olha só como que uma pessoa pode se importar com algo tão pequeno. O que era Mardoqueu diante de tanta riqueza que esse cara tinha? Até então ele estava achando que ele estava sendo convidado para um banquete no Palácio Real. O que é uma pessoa que se preocupa com coisas, com picuinhas? Ele tinha uma picuinha com o cara, ele tinha uma coisa porque o cara não quis ali fazer o que ele queria. E o ódio dele, a raiva dele, tipo, tornava-se negro. A parte mais legal que seria para ele, a parte mais de glória, né? Não, ele queria implicar ali com o cara que tava ali na porta. Só que ele não fazia ideia com o que ele tava se metendo. Então, às vezes, é melhor deixar quieto as coisas. Porque quando você quer ser muito, se sobressair muito e implicar muito, às vezes quem se ferra é você no final. Certo? Então, Zere, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Quer dizer, ele já estava preparando a forca para eliminar aquilo que ficava, né, irritando ele, porque o cara era uma irritação na cabeça dele, né? Amã é obrigada a honrar Mardoqueu. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem um livro das crônicas do reinado e que lessem para ele. E foi dito o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: o homem que o rei tem prazer de honrar ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que o leve ao brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade para proclamá-lo diante dele. E isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça o judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Olha só como Deus é perfeito. Gente, aqui. Essa daqui é a tradução dos humilhados serão exaltados, gente. Deixa eu colocar aqui uma aspas muito grande nesse versículo. Não omita nada do que você recomendou. Aqui, se vocês queriam a tradução dos humilhados serão exaltados. Cadê minha caneta? Essa daqui. Você já pensou? O cara tava achando que ele ia se dar muito, muito bem. Não. Olha só o que o rei fez com eles. Anotem aí, os humilhados serão exaltados, e a prova está em Esther, capítulo 6, versículo 10. Lindo, lindo.
Não omita nada do que você me recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e todos seus amigos, e tudo o que lhe havia acontecido. Tantos os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E quando ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei às pressas, levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Quer dizer, a picuinha, que era pequena, estava se tornando uma bola de neve na cabeça do Amã, né? Não quis deixar pra lá, ainda teve que pagar esse mico de fazer isso com Mardoqueu. O enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Ester. E quando estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, será concedido a você. Então Rainha Ester respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã e um deles, chamando a Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-o nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. O decreto do rei em favor dos judeus. Gente, esse livro é os exaltados, os humilhados serão exaltados escritinhos. Não bastava morrer, tinha que morrer na forca que fez pro inocente, né? E o decreto estava rolando ainda, os judeus ainda corriam risco de vida, né? Então vamos ver o que o rei aqui no capítulo 8 fez, né? Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel de selo que havia tomado de Amã e deu a Mardoqueu, e Ester nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Ester tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cedro de ouro para Ester e ela levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, se ele considerar justo que se escreva uma nova ordem revogando as cartas de Amã, filho do Agagita. Hamedata escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Ester e aos judeus ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem com o anel do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei pode ser revogado. Isso pode ser revogado. Então, quer dizer que não tinha como revogar aquela lei lá, tinha que lançar outra em cima daquela lá.
Isso aconteceu no 23º dia do 3º mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos satrapas, aos governantes e aos nobres dos 127 províncias que se estendiam da Índia à Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província, de cada povo, também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou a carta com o anel do selo do rei e enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estribarias ao próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir e matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, eles e suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens de seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Ardar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros montados em cavalos das estrebarias do rei saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidade de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidade de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que passasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus com banquetes e festas. Muitos que pertenciam aos outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Olha só a vitória dos judeus. No 13º dia do 12º mês do mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu ao contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em suas províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhe, porque todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os satrapas, os governadores e administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsadanta, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmastá, Arisai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidade de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens e 10 filhos de Amã na cidade de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda mais algum desejo? Oh, I'm sorry. O meu celular aqui com a Siri. Quando precisa não funciona não, viu, gente? Só quando não precisa. Agora diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este será concedido a você. Respondeu Ester: se for do agrado do rei que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca, então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã juntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens de Suzã. Em Suzã, mas não se apossaram de seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se juntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram desta data um dia de festa e alegria. A comemoração do Purim. Os judeus de Suzã, porém,
tinham se reunido no 13º e no 14º dia, e no 15º dia descansaram, e deles fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como o dia da festa de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorariam o 14º e 15º dia do mês de Adar. Pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, nesse mês sua tristeza tornou-se alegria e seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes, dizendo que comemorariam aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes, de ofertas aos pobres. Assim, os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu tinha ordenado por escrito, pois Amã, filho de Agagita, Hamedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, naqueles dias foram chamados Purim, da palavra por. Considerado tudo o que estava escrito nesta carta, o que tinha visto é que vinha acontecido. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinha visto e o que tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e seus descendentes e de todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma descrita e na data certa. Estes dias foram lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província, em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus e os seus descendentes. Jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então, a rainha Esther, filha de Abialil, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Xerxes, desejando-lhe paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para que todos os judeus e todos os seus descendentes, e acrescentou a observação sobre tempos de jejum e lamentação. O decreto de Esther confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Capítulo 10. A grandeza de Mardoqueu. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força, de poder e relato completo de grandeza e de Mardoqueu, o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estavam escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem de todo o povo, promoveu o bem-estar de todos. Aleluia, amém. Terminamos Esther. Linda, linda história. Curta, porém linda, né? A importância de uma mulher. Vou finalizar o vídeo, que já ficou enorme, mas pelo menos a gente terminou Esther. Próximo livro será Jó. Jó, história linda também.